dois melhores jogadores do Inter estão machucados. Um deles, o Wesley, eu duvido muito que jogue o Campeonato Gaúcho. Muito. Acho que ele não consegue nem jogar as primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro. Se a lesão dele foi de grau 2 mesmo. E o Inter perdeu, possivelmente, o Alan Patrick, que teve uma lesão de ligamento no tornozelo. Lelê, é tirar os dois melhores jogadores do time, convenhamos, né? Ou pelo menos do setor ofensivo. Por outro lado, o Grêmio, que seria pra mim o segundo favorito, ele tinha muitas deficiências de grupo. Lateral esquerdo não tinha, por exemplo. Agora tem 2. Ou o Luan Cândido, 3, né? E o terceiro? Igor Serrote. Não. O Serrote é direito, desculpa. 2, 3 é na direita. O Grêmio contratou ponteiros. Mas corta mão. Mas o Serrote corta pros dois lados. O Grêmio contratou. E esse é no meio. O Grêmio contratou jogadores pro meio campo. O Grêmio contratou jogadores pra ponta. O Grêmio contratou jogadores pra ataque. E o Grêmio contratou um zagueiro. Então eu acho que o Grêmio se reforça. E o Quinteiros tem aí uma semana pra fazer esse time se encaixar e tentar abrir uma vantagem contra o Juventude. Eu acho que se inverteu agora. Não é muito maior, mas o favoritismo agora é do... Mas o Grêmio achou petróleo, né? O Grêmio achou petróleo. Porra, pagou 30 milhões num zagueiro do Vitória. Arrumou dinheiro. Nós não temos dinheiro, a gente é pobrinho e não sei o quê. Não quer dizer nada. Aí nos últimos dias de janela... Mas isso aí que o Rafa falou, o discurso era que o Grêmio tava não tinha tanto dinheiro assim. E aí, de uma hora pra outra, arrumou. Chegou um ônibus de contratação. Mas sabe, Léo, que o CCD fez uma conta lá na Gaúcha no final de semana dos jogadores que o Grêmio vendeu desde o final do ano passado, começo dessa temporada, incluindo o Natan Fernandes, e somou junto com o Bertoncello os valores que o Grêmio gastou nos jogadores que ele contratou. Claro que tem jogador que o Grêmio não desembolsou pra contratar. O Cuejar, por exemplo, o Grêmio não pagou pelo Cuejar, mas o Grêmio tá diluindo em luvas, e que também é um custo, né? Não existe almoço grátis. Pagar o Cuejar. Mas se tu pegar o que o Grêmio desembolsou pra contratar e o que o Grêmio recebeu de contratações, dá praticamente 0-0. É como se o Grêmio estivesse reinvestindo o valor que entrou. Os ingredientes estão aí, vamos ver se agora o Quinteiro sabe fazer a receita. Mas essa é a verdade, tem um jogador para cada posição como titular e tem boas opções como reserva. Eu acho que o maior exemplo que a gente tem hoje é na questão criação do Grêmio. Eu acho que é questão de tempo pro Monsalve assumir a vaga como titular. É uma questão de entendimento de temporada. Porque mesmo sendo reserva, hoje eu acho o Monsalve muito mais interessante para os planos e ambições do Quinteiros no Grêmio do que com o Cristaldo. O Cristaldo é aquele cara mais cadenciador. O Monsalve já é um cara que, quando tem que cadenciar, faz a cadência. Mas dele tu pode esperar algo diferente, como foi o gol do final de semana. E o Grêmio precisa de um jogador assim no meio campo, jovem, que ajude na recomposição. Porque o que acontece? O Cristaldo, ele com a bola no pé, é indiscutível a qualidade dele. A gente sabe que ele é um cara que tem a jogada que faz dele um meia clássico. Mas o Monsalve tem um pouco a mais do que ele, incluindo a juventude e o pulmão, cara. Então eu acho que é questão de tempo, assim, pra gente ver. Mas realmente, agora com um jogador por posição na reserva, aumenta a responsabilidade do treinador em fazer jogar. Mas aí que tá essa tua frase assim, ó, eu acho que é questão de tempo do Monsalve assumir o lugar do Cristaldo. Tá, por que já não bota logo? A gente já vem já um bom tempo falando isso. E não acontece. A gente fala isso desde o ano passado, é questão de tempo, é questão de tempo, é questão de tempo. E o que tu vê mais é uma afirmação do Cristaldo, com cada técnico, tanto com o Renato e agora com o Quinteiros. Ele parece ser um cara de muita confiança e um cara de muita entrega. Pelo menos deve ser o que ele apresenta nos treinos para poder afirmar o porquê dele ser o titular do Grêmio. Não o Monsalve, por exemplo. Porque o Monsalve ele tem muito mais entrega que o Cristaldo no jogo. A gente já viu isso, a gente já percebeu isso. Para mim, o melhor Cristaldo para mim é com o Soares, é quando ele chega. Eu não vi nenhum bom Cristaldo depois da saída do Soares. Ele é um cara que faz bastante gol. Mas assim, no primeiro ano dele, ele vai muito bem na questão assistência. Qual gol importante ele faz? O dele é isso, aqui no jogo do Corinthians, no jogo do Fluminense, nesses jogos aí. Ele desapareceu o Grenal, das estatísticas. Porque é isso. É melhor tu ter o cara que faz gol decisivo que ter o cara que faz 20 gols, só que ele fez 20 gols contra adversários que tu, no 3-0, no 4-1. Síndrome de Alexandre, os colorados chamam. É por aí que o Grêmio pode chamar de Barcos, né? Eu chamava... Síndrome de Rafael Moura. Hernan Barcos. São dois caras, é bom esse exemplo aí, porque eu já falei há alguns anos, a galera ficou meio maguari. Mas assim, ó, pra mim, Alexandre e o Barcos são os artilheiros dos gols inúteis.
Sabe? Aquele gol que não 4 a serve 1. pra... tá 4x1, daí o Alegol vai lá e faz 3. Sabe? O Barcos, tava 2x1 já pro Grêmio, e tem um gol de pênalti do Barcos, e a manchete tá o Barcos comemorando. Isso. Era assim que era. Ô, Lelê, não é o 2x2 com o Corinthians na Copa do Brasil 2009, que o Alexandre entra e faz 2 ali? Vamos virar. E não adiantou, Sim, nós já tava tomando 2x0, ele faz 2. É isso. Gol terceiro lugar do Mundial. É isso, pra mim é o maior esse... artilheiro da história do Inter em mundiais. Isso, é o Alexandre. Fez 2 com o Jambuco Motors. Sabe? Ele é Errado não tá, né? Mas isso é o exemplo. É o entendeu? exemplo. É o exemplo. Aquilo ali é o exemplo. Ele, curiosamente, a gente tem um áudio que no final de semana a gente foi cobrir a Avenida e Brasil. Quem era o árbitro de VAR? Daniel Nobre Bins. Projeto Bola Fora. E- Um jogo por rodada Isso. durante as rodadas Eu ia iniciais chegar lá. do Campeonato Vocês Brasileiro. vão querer botar o áudio? Não, eu ia só comentar que o Bola Fora estava lá. deixar pra quarta. Ele estava lá, o Daniel Nobre Bins. E nós o entrevistamos sobre ser VAR e tudo mais. E eu e a Carolzinha, a gente perguntou sobre o Clássico Grenal. Porque a gente falou, olha, depois do Grenal todo nome foi muito citado. E a gente tem a fala do Daniel Nobre Bins, só pra ver se a gente tem a fala dele sobre o que aconteceu no Grenal. Tá, onde é que tá isso? Tá no grupo Real Bola nas Costas. Por isso que eu perguntei, vocês querem botar o áudio? Eu vou. Eu tô no tempo Tá na aí. quarta. Mas de repente pode fazer mímica. O Lelê tá cansado. Às vezes dá uma preguiça. Não, mas é que o Lelê, quando ouvir, talvez a gente acorde, né? A gente vai acordar o Lelê com esse áudio. Não, é que... Não, a gente tem um áudio que vai pautar a imprensa gaúcha hoje, mas tá tudo certo. Não, podemos cara, deixar. Sim, ninguém ouviu o Daniel Nobre Bins, certo? Nós já Quem entendemos. ouviu o Bola Gente. nas Costas ouviu o Daniel Nobre Bins. Nós já entendemos, tá tudo certo. Só que daí... Depois eu pegar falo uma- pra vocês fora do microfone aí, pra não ficar debatendo aqui no microfone umas quer coisas que a gente o- pode ajeitar fora dele. Tá. Vamos lá. Enquanto isso, o Tá, vamos jogo lá. mais maluco do final de semana, sem Foi dúvida nenhuma, foi na Pelota- Boca do Lobo, né? Pelotas Bah, é e verdade, Juventude. Outro gol do Yuri Bigode, velho. O zagueiro que... Quantos gols tem esse zagueiro, velho? Ele tem 4, só que 1 tiraram dele. Aí É, foi. Porque ele completou em cima da linha e o árbitro juiz não marcou o gol do Imagina Cezinha. 5 gols um zagueiro fazendo a primeira fase do Não, Gauchão, Fernando, cara. Eu quero vai. falar desse jogo, calma, mas vamos ao áudio, só que antes eu vou acreditar o áudio aqui. Alto. Já, porque, né? Lance polêmico. Certamente, né, Dior, teremos outros lances polêmicos no final de semana, mas se temos o áudio do Daniel Bins, nada mais vai ser polêmico do que isso. E ele é para que dá trabalho, meu. a Academia da AFA em Porto Alegre. Atinja todo o teu potencial com a metodologia dos atuais campeões mundiais. Venha para a Academia AFA em Porto Alegre. E é a Academia AFA que nos apresenta o lance polêmico. E o lance polêmico, então, vamos ao áudio de Daniel, é Nobre, né? Daniel Nobre. Eu tô Nobre muito Bins. curioso, porque nem o Lelê nem o Diori escutaram esse áudio. Vamos lá. Eles vão ouvir pela primeira vez agora. Vocês perguntaram, vocês falaram com ele sobre o quê? Sobre o... A pergunta tá aí. Ah, tá tudo aqui. Falar. Então vamos E lá. ficou tranquilo depois ali o pós-Grenal, semana passada a turma. Pegou, falou, né? Falou bastante o nome de Daniel Nobre Bins, né? Falaram bastante, a gente acompanha, né? Mas a gente fica muito tranquilo, Léo, porque a gente tem todo o respaldo da nossa comissão e principalmente porque foram acertos as nossas decisões, né? A gente ficaria intranquilo se a gente tivesse errado, a gente estaria buscando o porquê que nós erramos as decisões para que a gente possa aprimorar. Afinal de contas, a gente presta um serviço para o futebol, né? Então, quanto mais eficiente for o nosso trabalho, quem ganha é o futebol. Então, a gente fica tranquilo porque a gente tem todo o respaldo da comissão e a análise dos lances foram de acertos. Você comprovou que o Diori tava certo. Tipo, é que daí, né, o que eu vou dizer, né? Ele tem um respaldo. Ele errou. Foi no sábado ele falou isso com a gente. Não era ele o VAR também na final do Grêmio contra o Caxias? Aquele A pênalti gente que falou do Grenal, aí o Grêmio Mas Caxias eu aquele não que o perguntei. Soares dobra os joelhos, não Grêmio era e ele Juventude também? eu não perguntei. Mas enfim, ano passado teve o lance do Gilberto, que, né? Mas eu perguntei do Grenal. Mas acho que Ele não era disse ele. que tá. Se ele não Foi tomou um respaldado, gancho tá- naquele lance do Gilberto, ele tá respaldado. Era ele naquele? Sim. Tá, mas Ele era na final. ninguém perguntou desse jogo. A gente tava falando especificamente do Mas eu Grenal. tô te dizendo que se ele errou aquele lance numa final e aquele lance mudou a história da final, não tem nenhuma dúvida que tenha mudado a história da final. Beleza. Sempre que a gente fala de um pênalti não dado, daí um pênalti não chamado pro VAR, um pênalti que a gente olha na imagem, ele não é claro, mas se o VAR chama, tu vê que ali tem um pênalti, né? Tem uma é sem querer, mas é falta, né? Vamos. Pois não. Nada, eu só ia mandar um abraço aqui. Ah, não, pro tu pessoal. tava aqui babuçando, eu pensei que tu Tá vinha. onde, de velho? Porque É, Cara, agora... no meio de uma agora tese, tu É, tá, meu. Tá metendo uma não, tese. meu, da uma coisa tese, de tu quer velho, mandar um tu abraço. dificilmente erra, mas hoje tu Ah, vacilou. achei Lelê, assim, desculpa, ele eu achou que vou vai fazer perder. algum comentário, alguma É, eu coisa sobre o achei que ele que- falou. esse assunto incendiar. já foi, cara. Não tem como alguém aguentar mais. Deixa eu reclamado aproveitar a antes de presença do 2022, Diori Eu até aqui. poderia concordar com o Lelê sobre a tese dele, mas aí seríamos dois errados, né? Então eu vou ficar frio hoje. Diori, eu quero falar contigo então agora sobre... Sério, hoje tu vai apanhar. Diori, eu quero falar contigo, Diori, sobre fumando, né, alguns Diori? lances
lances do final de semana, alguns lances que foram realmente patéticos por parte do VAR. E eu vou começar, olha só que loucura, com o lance da expulsão do jogador do Grêmio. Não, isso é assim, sério. Porque aquilo ali é patético. Não tem explicação É daquela expulsão inacreditável, ali. velho. É inacreditável aquilo ali. É Jory. Não, aquele lance ali é inacreditável porque, primeiro, o VAR não tinha nem que ter interferido. Segundo, o lance não foi nem para amarelo. Se houve uma falta, foi no jogador do Grêmio. Se tem um amarelo, é no jogador que fez a falta no jogador do Grêmio ali, cara. Daria pra discutir até o amarelo assim, mas eu acho que é um lance que é muito mais um bolo de jogadores, e eu falo muito sobre isso, sabe? O futebol é um esporte de contato, que tem disputas, que tem os jogadores brigando por espaço ali e tal. E aquele lance nada mais é do que isso, 2 jogadores que chegam juntos pra disputar a bola, há um choque, há um empurrão, o jogador do Grêmio, João Lucas, vai contra o João Paulo, e aí, cara, tu tá indo na direção tu tá indo numa direção, vem o adversário na direção contrária. Cara, se tu não botar os braços na frente pra te proteger, tu vai dar no meio do cara. É instintivo isso. É muito diferente colocar os braços e acertar o adversário com os braços, porque tu ia acertar o adversário com qualquer parte do corpo que tivesse exposta, do que tu dar uma cotovelada, do que tu dar um gatilho. Que seja algo deliberado, assim mesmo, que tu veja uma agressão. Tu agrediu o adversário. Cara, eu tava acompanhando pelo Premiere na hora e depois eu vi o desdobramento de vocês ali, né, no pós-jogo, mas assim, até a equipe do Premiere na hora disse assim, não, mas só um pouquinho, isso é uma das coisas mais absurdas que a gente tá vendo. Bizarro. Porque o que acontece? A gente que acompanha futebol e a galera que joga, sabe como é que é quando alguém quer dar na maldade? Tu vê até na expressão facial do cara, se ele vai dar pra pegar mesmo. Foi surpreendido pelo adversário. E ele fecha o olho, ele faz um movimento todo errado, não é pra uma agressão ele faz aquilo. aqui, ó, ele mete aqui. Eu não Assim, o consegui lance era entender. tão confuso que não dava pra entender o que o juiz estava vendo no VAR. Não. Eu achei que deve estar vendo o pisão do cara do Ipiranga. Eu também achei, no primeiro momento eu achei que era isso, cara. Eu achei que era isso. Mas também não era, sabe? Não. Então, assim, eu acredito que esse lance ilustre bem algo que eu venho falando aqui desde o começo do Gauchão, que é com relação à régua de interferência do VAR. Quando a régua é muito baixa, abre margem para que isso aconteça. Mas aí também tem uma outra coisa que é a inexperiência de alguns árbitros que estão atuando no VAR. Mas espera aí, Jory, só um pouquinho, cara. Uma criança sabe que aquilo ali não é, velho. É que assim, Adams, tem um ponto aí que é o seguinte, tá? Quando a gente lida com inexperiência e a gente fala de orientações que são passadas para árbitros que são inexperientes, e a gente tá falando do Francisco Dias e do Alain Azevedo, que era o VAR desse jogo, a comissão de arbitragem passou uma linha de interferência que é baixa. Mais do que isso, a comissão de arbitragem passou algumas diretrizes. Por exemplo, sempre que o braço estiver acima da linha do ombro, num contato entre jogadores, sempre que o jogador atingir o adversário com o braço acima da linha do ombro ou no rosto, o VAR deve interferir. Então, assim, o cara fica tão apegado à orientação, à diretriz, que ele não enxerga o óbvio, que ele não enxerga mas aí é uma questão de analfabetismo funcional já, cara. Desculpa, mas é verdade, Não, cara. perfeito. Aí é uma questão de não ter a frieza, não ter a capacidade de interpretar algo e se apegar meramente a uma orientação pra... Porque assim, eu tenho que cumprir essa orientação, eu tenho que cumprir essa diretriz, porque senão eu vou ser cobrado por não ter cumprido. Então, assim, isso é a inexperiência. A experiência te dá a cancha pra tu olhar aquilo e dizer assim, não, eu tenho uma orientação, mas isso aqui não tem nada a ver com orientação, isso aqui é outra coisa. E essa cancha tem que vir num jogo da dupla Grenal? Cara, talvez... É o jogo... É o holofote, É o né? certo. Assim, Não, mas tem uma coisa. Não, mas é que eu tô perguntando o tudo seguinte, bem. porque o árbitro inexperiente, ele começa lá na Série A3, não sei o quê. O árbitro, pra treinar no VAR, tem que ter Mas, competição. Rafa, esse era um jogo menos importante. Não é qualquer competição que tem VAR. Eu tô fazendo uma pergunta, se é esse o jogo Olha pra só, tu era botar uma rodada que pouco mudaria. Até quase mudou, mas teria uma chance isso. muito pouco. Eu vejo dessa Cara, forma. nem o treinador do Grêmio Exatamente. foi. O do jogo... Então, Essa não é a minha esse, pergunta. esse é o jogo pra tu botar era o menos Não, eu importante. acho que Eu não não, vejo cara, problema, porque eu é não vejo Grêmio e problema, Inter. Tu tinha que botar ele, sabe aonde? Avenida Brasil. Não Ele dava, tava eu com o tô Daniel com o Léo. Nobre Não Bis. dava. Eu tô com o Por Léo. que não? Porque Tu pro não Brasil bota valia muito ratão o na jogo. dupla Grenal, velho. Pro Brasil valia Entendeu? muito o jogo. Pro Brasil valia estar no rebaixamento ou não, Isso. sabe? Mas Então ele tu bota jogou cara contra o mais time importante. reserva do Avenida praticamente, Tudo bem, cara. mas imagina se tu E aí foi vacilo do Brasil, se esse na lance- verdade. Tranquilo, Léo, mas tu imagina se esse lance é no jogo e o jogador do Brasil é que é expulso. Léo, pode Léo, ter- Mas vocês não acham Léo, que um erro contra o Grêmio ou contra o Inter Chama não é muito mais- chama chama muito mais atenção. Sim, faz Claro, parte e do o aprendizado também. Perfeito, eu concordo com isso, mas... Concordo. Mas Eu ali- acho que ele não tem que errar em nenhum lugar. Eu sei que é Isso, utopia é esse meu isso, comentário. é É isso, utópico. é. Mas, porra, tu vai cara. botar o cara no jogo Mas, do Grêmio, Léo, pra mim- se ele fizer uma Esse M, cara tem que toda a treinar imprensa VAR, vai falar. tem que treinar VAR fora de time o da Série A. problema não é o cara errar.
O problema é o cara errar no VAR. Não, é errar no VAR e o juiz confirmar o erro. O juiz validar. Mas aí tem um erro. Que Não, tem mas aí o isso. juiz O juiz validou. validou. Não, O VAR os pode chamar dois e vai erraram. Quantos caras Os na dois cabine erraram. do VAR além do... Dois. É isso que me Dois. pega, Não, assim, são- cara. assim, ó, Eu duvido que os caras não conversem entre... Não, pera aí. Não, são só Não dois. tem ninguém Tá, tem, não, consciente pera na aí. hora pra dizer... Pera aí, gente, só um pouquinho. Olha aqui, vamos olhar tudo de novo. Se na TV, a gente, Mas na ó, TV tem a quatro, não gente, aparece eu na no TV. sofá da minha casa, tu no teu smartphone, tu, se bobear no rádio, as pessoas viram que não foi nada, cara. Cara, eu não conheço ninguém É que que o cara tenha... que tá- tô vendo que- Pera aí, o Diário Cara, falou que... aqui, o assim, Diário ó, falou que são dois, Que o né? cara que tá em pé ali é o observador do VAR. Tudo bem, mas fica 4 caras na salinha ali. Não, é que tem o observador do VAR, tem outras pessoas que não são árbitros de vídeo necessariamente. Tá, mas eles Entendeu? estão ali, eles não podem dar palpite, eles não podem falar nada. O árbitro de vídeo e o AVAR, que são os dois escalados pra interferir no jogo, são os caras que estão trabalhando no jogo diretamente. Tá. O observador, ele pode até auxiliar em alguma questão protocolar e tal, mas ele não vai decidir, ele não vai dizer interfere ou não interfere. Cara, esse Sabe? lance do jogo do Grêmio, ele podia ser utilizado em qualquer escola de arbitragem no mundo pra perguntar pra um cara que tá começando, onde é que tem a falta aqui nesse lance? Eu aposto, cara, Não. o meu PPR, que vai entrar dia 5, que a gente vai ter 99,9% de certeza ser o que 0-1. qualquer um era pra ser prejudicado, menos o lateral do Se tu Grêmio, mostrar cara. esse lance e perguntar o que tu marcaria aqui, dá 50 respostas diferentes pra 50 pessoas. Porque não tem nada, cara. Tem A falta bolo. do jogador, mas é que tá. Sabe? Pra mim, se fosse chamar, tanto é o que o Diverio falou. Quando chamou, eu disse, cara, acho exagerado ele chamar o cara pelo carrinho que ele deu. Mas ok, pé tava no chão e tal. Aí quando vê, ele volta expulso o lateral do Grêmio. Pra mim, assim, ó, não tem nexo nenhum, cara. E tá Mas falando, óbvio, que é um esse torcedor tipo- do Grêmio, mas é que é uma esse coisa tipo- bizarra. Não, todo só um mundo pouquinho, ficou não é o assim, torcedor ó. do Grêmio. Eu puxei o assunto. Não, porque é unânime. Esse é o lance tipo de unânime. lance que dá motivo para as teorias da Tá, conspiração mas na olha internet. só, mas aí entra um ponto pra mim que é o seguinte, tá? Eu quero falar sobre um erro que eu vi nessa escala do jogo do Grêmio, mas antes eu preciso responder essa colocação tua, Lele, que é a seguinte, tá? Esse é o tipo de lance que dá força pras teorias da conspiração. Não. Esse é o tipo de lance que pode gerar barulho. Agora, lances em que a arbitragem acerta não podem alimentar teorias da conspiração. Ah, não. E o que a gente tem visto em alguns momentos é uma reclamação que vai lá na casa do caramba. Pênalti no Valência, por exemplo. Os caras estão dizendo que não foi. Cara, como assim não foi? Não. O goleiro não acerta. Ai, o Valência atrasa a passada. Cara, isso é um mérito do O Valência. goleiro foi imprudente. Se o goleiro foi imprudente, tu atrasou a passada, pênalti. O goleiro foi O goleiro do a Ipiranga prova- foi imprudente, o Monsalve driblou ele e A fez o gol. prova disso é que não teve bolinho no juiz. Não, e outra o goleiro coisa. Não, reclamou. e o pior de tudo. O cara errou o pênalti. É isso. Isso, depois errou o pênalti. cara tá reclamando. Mas é muita reclamação, essa coisa de condicionar, que, cara, não tem porquê, cara. Mas onde é que tá o Que erro já da não escala, faz Léo? sentido, Onde é que tá o erro tchê, da não escala, tem tá? porquê. O Francisco Dias, que apitou o jogo do Grêmio contra o Ipiranga, é o mesmo árbitro que apitou Juventude e Avenida. Naquele jogo ele marcou Então, um pênalti pênalti, inexistente pro Avenida. Sim. Olha só como foi o processo. Ele deu o pênalti no campo. O Eric entra pelo lado direito na área junto com o Cipriano e o Cipriano tá correndo na direção da bola e na movimentação de passada do Cipriano ele coloca a perna na frente pra sair jogando. E o Eric abre a passada e chuta a perna do jogador do Juventude. Ou seja, o jogador do Juventude é chutado pelo jogador do Avenida. E o árbitro, Francisco Dias, marca pênalti no campo. Sim. Certo. O árbitro de vídeo, Marcelo Neto, chama ele no monitor e diz assim, olha, dá uma olhada porque tem alguma coisa estranha aqui e tal. Ele vai no monitor, olha o vídeo, volta pro campo e mantém o pênalti. Ok. E aí ele é criticado, Sim. sofre uma pressão porque ele errou. Porque certamente houve avaliação interna da comissão de que ele errou e a repercussão foi muito forte também, Sim. além da comissão. Aí ele tá no jogo do Grêmio, no jogo seguinte. Aí o que acontece? Ele não dá nada no lance no campo e o VAR chama ele no monitor. Aí, cara, não consigo imaginar que esse cara esteja tranquilo pra tomar decisão. Que não venha na cabeça dele alguma coisa do tipo assim, poxa vida, cara. Jogo passado o cara me chamou e eu mantive e me ferrei. Mas essa Sabe? escala ela é feita antes da rodada anterior ou não? Não, e aí tá o erro pra mim. Ah, então, E aí aí tá o erro Ô, pra mim. Lelê, só... Bom, então já sabemos, o cara errou 2 vezes seguida, próximo jogo ele apita o jogo do Inter, Lelê. Ele vai apitar entre Caxias. Não, É o vai prêmio, apitar, vai é o prêmio do cara. Se não vai Entre apitar Caxias e- semifinal, não vai apitar. nenhum Nesse dos último jogos. minuto do primeiro bloco aí, porque a gente ainda vai falar do jogo do Inter e outras coisas, foi um final de semana movimentado no Bola. Cara, exaltar a postagem do Igor Serrotti, né, na rede social, que foi lá e ainda Comprou o tirou uma barulho aí. onda com o Diário Olé. E aí o Se Ficar Puto é Pior, que é um dos perfis mais legais de corneta, assim, de futebol, acabou de postar ele
E aí ele faz a seguinte pergunta: pode subir pro profissional, Dorival Júnior? Porque é isso que a gente tem cobrado muito tempo dos jogadores do Brasil. A gente sabe, isso desde a Copa, assim, pra mim ficou muito evidente. O Brasil, questão técnica, não é problema, cara. É uma coisa anímica, é uma coisa visceral. E aí tu vê um guri como ele ali, cara, empolgado. E os guri... Isso dá uma injeção de ânimo, cara. E o vídeo que o Divério mandou, que os guri da Sub-20, eles estão na arquibancada, Sim. porque uma derrota da Argentina dá o título pra seleção. Aí os guri do Sub-20, meu, quando o Paraguai faz o 3-2 na Argentina, eles começam a gritar pra Argentina: Olé! Tem um áudio e aqui. o narrador: nossa, que desrespeito, os jogadores Tem um áudio aqui, ó. não sabem ganhar, e eles nem aí. E aí está Argollo. E o time do Paraguai botando a Argentina na roda. Futbolista do Brasil. Ah, cara, deixa eu falar uma coisa pra esse murrinho aí que tá reclamando em espanhol também. Os caras são crianças. Tem que saber ganhar. Isso é Futebol de 20 anos, cara. Isso é Deixa eles futebol, curtir, velho. Para. Logo- Até isso faz É parte só do ganhar no processo de campo, educação, tu não cara. toma corneta. Não, Adams, logo quem falando, cara? Logo quem falando, cara? Perderam no campo e perderam nas quadras ontem também, rapaz. E quando a Argentina ganhou a Copa do Mundo, os caras foram pro ônibus cantar e era o Messi. E a musiquinha era bem... Não vou dizer controvérsia, era racista. Aliás, pegaram o Odão ontem do João Ferreira na Fonseca. KTO? Peguei, João eu peguei. Eu peguei também. Peguei, João Fonseca. 2,45. Coisa linda, coisa linda. Melhorou meu Intervalo. domingo. Um abraço pro Camarão, pro Dudinho, pro Tim, estão nos ouvindo no carro na Itália. Bah. Essa máscara que a gente tem. Então E a Duda também. manda uma saudação pra eles em italiano. Tchau, ragazzi! Ah, não. Rodrigo Adams e